Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Daqui a pouquinho vamos iniciar a nossa escola bíblica e hoje nós vamos tratar de um assunto muito bom. Estamos vendo sobre a mordomia do tempo, como devemos administrar o tempo que Deus nos dá nesse momento, nessa primeira fase. E já vimos que nós temos que cuidar do tempo, porque ele é importante, o tempo tem que ser direcionado de forma sábia, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Vimos também a importância de tirarmos um tempo para o nosso momento tranquilo, para a nossa hora devota, o nosso tempo também para cultuarmos a Deus e também o nosso tempo para servirmos uns aos outros da igreja. Hoje então nós vamos ver como nós devemos administrar o tempo, e a lição de hoje é muito importante, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando agora e que nós podemos rever melhor o nosso conceito de tempo. Então daqui a pouquinho nós vamos ver. Já quero desde já desejar aqui uma boa noite a todos que estão conosco. Irmão Aglailton, Igreja Cristã Evangélica de Boa Vista. Se o pastor quiser se identificar, para a gente aqui falar o seu nome também. A Jarina também está conosco, aqui com o ateliê da Jari. Então também está aqui. A irmã Cláudia Ribeiro também está. Irmão Vitor, irmão da Diana, está conosco. Então vamos iniciar. Pronto. Também o Samuel está conosco aqui nesse momento. Vamos dar início, mas vamos orar primeiro, vamos falar com Deus, pedindo a direção dele para esse tempo. Lembrando que a nossa escola bíblica, você pode participar conosco. Você pode colocar aí uma opinião, pode dar algum depoimento. Se quiser participar conosco ao vivo também, fica aberta aí a oportunidade, tá ok? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais um dia, obrigado pelo tempo agora que podemos meditar na Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, nos direciona, nos dá, Pai amado, entendimento à Tua Palavra, como aprendemos hoje pela manhã. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos obedientes a ela, para que possamos viver de forma tranquila, sem medo do mal, sem temor algum, Pai. Nos abençoa nesse momento, que possamos ser corrigidos pela Tua Palavra, consolados por ela, exortados e educados na justiça, Pai, para que possamos estar perfeitamente habilitados para Te servir. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém. Aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, o tema da nossa escola bíblica, da nossa lição de hoje é qualidade ou quantidade. O que é que nós temos feito com o nosso tempo? Nós temos tido um tempo de qualidade ou nós temos enchido o nosso tempo com muitas coisas e acabamos não tendo tempo de qualidade? O salmo que nós iremos ler desta noite é o Salmo 128. Esse é o texto-chave para a nossa lição e diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, o versículo-chave para a nossa lição de hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 10, que diz: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno,
preferindo-vos em honra uns aos outros. E a nossa lição, o alvo dela, é fazer com que nós tenhamos condições de reconhecermos a importância de reservarmos tempo para relacionamentos interpessoais e de exercitar também o amor entre os irmãos. Qual foi um fato na sua vida que lhe marcou, que lhe trouxe uma grande satisfação? Pense aí um momento na sua vida que você teve uma alegria muito grande. Eu não posso saber qual é, porque eu não tenho como saber os momentos de todo mundo, mas eu tenho convicção de que nesse momento, nesse dia especial, nesse momento de grande alegria, esse momento estava ligado a alguma pessoa. Talvez tenha sido o cônjuge, talvez os filhos, talvez os netos, talvez alguns parentes, amigos ou colegas. As maiores alegrias que temos, elas são proporcionadas não por coisas, mas por relacionamentos. Você pode ver que os momentos de grande alegria, ou quando alguém vai narrar algo em um momento de despedida ou de um momento fúnebre, as pessoas não vão falar de coisas, mas vão falar de um momento especial, de algo que aconteceu com aquela pessoa que marcou a sua vida. O ser humano, ele é um ser social e ele necessita estar perto de pessoas. Ele precisa estar perto de parentes, amigos, ele precisa conhecer outras pessoas. Por isso, nós cultivamos amizades, cultivamos relacionamentos. Nós precisamos ter pessoas para compartilhar as alegrias da nossa vida. Precisamos de pessoas para nos ajudar em momentos de tristeza. Precisamos de pessoas para estar conosco, enfrentando às vezes problemas da nossa vida. E o Salmo 133 reflete isso, como é bom e agradável estarem unidos os irmãos. É importante a comunhão. Para o salmista, a felicidade está muito ligada quando está junto com outra pessoa. Então, nessa lição, o objetivo final é incentivar você para que você possa reservar um tempo na sua vida para manter relacionamentos autênticos, para que você possa ter um relacionamento verdadeiro, principalmente com a sua família e também com seus irmãos em Cristo. Para que você possa dar tempo também para os seus amigos, quando eles necessitarem de você. E isso é também uma questão de mordomia. É também dizer ao Senhor que entregarei o meu tempo, a minha atenção a pessoas que estão à minha volta. Então, primeiramente, nosso primeiro estudo dessa mordomia de qualidade ou quantidade, nós vamos ver o tempo para a família. Nós lemos aqui o Salmo 128. Se você tivesse que programar a sua semana, que tem 168 horas, colocando primeiro as atividades mais importantes da sua vida, qual seria a prioridade para você? Quanto tempo você gastaria em média com essas atividades que você tem como algo prioritário, importante da sua vida? Por exemplo, quanto tempo você gastaria dessas 168 horas por semana com seus amigos? Quanto tempo você gastaria com a TV? Quanto tempo você gastaria com familiares, parentes, tios, avós, primos? Quanto tempo você gastaria com celular, com as redes sociais? E quanto tempo você gastaria nessas 168 horas com a família? Quanto tempo você gastaria com o estudo?
Quanto tempo você gastaria com refeições, com compras, com devocional? Calcule mais ou menos onde estaria as prioridades quando nós falamos de tempo. Eu gastaria tantas horas da semana para isso, tantas horas da semana para aquilo, e veja onde estaria a sua família. Quanto tempo mais ou menos você reservou para a sua família? Na lista de prioridade, em que lugar, colocando por horas, estaria a sua família? Primeiro lugar, segundo, último. O tempo que você passa com a sua família é um tempo importantíssimo para você e para eles, porque traz grandes benefícios para toda a família. O tempo que você dedica à sua família enriquece, fortalece a união, fortalece a relação com os cônjuges, com os pais e os filhos, com os irmãos. Deus, quando instituiu a família, Ele tinha um plano para cada membro da família. Quando nós vamos ver lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, quando ele vai falar que o povo tinha que amar a Deus, e depois ele diz que Deus tinha que ser a fonte de amor. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo entendimento e com toda a tua alma. E as palavras que te ordenarei, que te ordenei, tu as inculcarás na mente dos teus filhos. Existe a importância de um relacionamento familiar. Os pais estando convivendo em perfeita harmonia com os filhos, os irmãos vivendo em perfeita harmonia uns com os outros, os filhos tendo um relacionamento sadio com os pais. Os textos que nós lemos aqui, principalmente Salmo 128, versículo 3, diz que a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Então existe aqui a importância de um tempo especial para a família. Deve existir dentro da família um tempo para que haja um diálogo entre os pais e os filhos, para que eles possam caminhar juntos. Deve existir dentro do seu lar um tempo para que você possa estar reunido. É muito triste, muitas vezes nós vemos no horário da refeição, o pai pega aqui o prato, senta no sofá, na poltrona e começa a comer. O filho pega o prato dele e vai para o quarto, o outro filho vai para o outro quarto, e às vezes a mãe fica sozinha, sentada na mesa, ou então pega outro prato e vai para outro canto da casa e fica lá no celular. Não existe relacionamento mais entre as famílias. Não existe mais a importância, não existe tempo para isso. E para piorar mais ainda, não existe tempo para a instrução bíblica. E lembre-se que quando Deus está dizendo amarás o Senhor com toda a tua força, Ele queria que esse amor fosse passado para os filhos. Os filhos precisavam ver o seu amor. Os filhos precisariam ver o amor do pai a ele. E precisaria ser passado isso, para que as vindouras gerações também amassem a Deus com toda força, com todo entendimento. Mas isso tem sumido. A sociedade moderna, infelizmente, está passando por uma transformação muito radical e muito profunda. Ela tem passado do isolamento para a globalização. Das coisas que antes eram feitas de forma artesanal para as coisas industriais. Das coisas que eram feitas com mais humanidade, humanismo, para a prática, para a coisa mais simples.
Você não escreve mais um bilhete de amor. Você manda um emoji, né? Um bonequinho para a pessoa na sua rede social. Está se deixando o conservadorismo para um liberalismo imoral e um consumo exacerbado das coisas. A sociedade de agora tem se tornado uma sociedade sem raiz, está desraizada. E essas transformações perturbam, destroem, quebram a engrenagem da família. Ela exige que os membros comecem a sair em busca de salário mais cedo, em busca de mais títulos, diplomas, busca de status. Está se perdendo a importância dos familiares dentro de casa. O lar passou a se tornar simplesmente uma hospedaria. Veja se não é verdade. Amanhece, todo mundo sai de casa, vai para a escola, vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai fazer um esporte, um cursinho, e todos à noite se encontram para dormir. Entram cada um no seu mundo e vão dormir. Comem alguma coisa e dormem. Ficou um dormitório apenas. E tem ficado normal demais você não ver as pessoas que compõem a sua família. Às vezes você passa 2 dias, dá só um tchau. Passa ali rapidez, um bom dia e mal. Cada um tem sua própria rotina. Quando um chega, o outro já saiu. E isso, meus amados, tem destruído a célula máter, que é a família. Porque essa é a ideia. É o que nós chamamos de marxismo cultural tem feito. Ele quer desestabilizar a família. A família tem que ser destruída. Essa é a ideia. Família, cultura, religião tem que ser tudo desagregado. E aí então se perde completamente os vínculos. Isso é um plano demoníaco para destruir o plano de Deus. Para destruir exatamente aquilo que Deus queria para o homem. E infelizmente muitos cristãos têm aderido a essa ideia demoníaca de esfacelar a família, porque não existe mais o vínculo, não existe mais tempo de qualidade com a família. É comum as pessoas não se encontrarem mais durante o dia. E isso, esse distanciamento, essa falta de aproximação tem, infelizmente, trazido o que nós temos visto hoje. O problema social do mundo hoje. As crianças matando crianças. Crianças dando luz à criança. Relacionamentos esfacelados. Maridos e esposas que não têm mais vínculo. São às vezes 2 desconhecidos morando no mesmo teto. Devido ao comodismo da hospedagem, não se apartam, mas também não se juntam. É o que nós temos enfrentado não só no país, mas no mundo. Veja aí, pare agora. Qual foi a última vez que você sentou com toda a sua família para fazer uma refeição? E cada um deixou seu celular guardado e conversaram. Qual foi a última vez que simplesmente sentaram na calçada ou se juntaram para ir para um lazer na praia?
ou numa piscina, ou no clube, ou fazer um churrasco, e todos guardaram o celular e começaram a conversar. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que a sua família se sentou para fazer um devocional? Ou para assistir um filme e comentarem depois sobre esse filme, rirem, comerem pipoca? Qual foi a última vez que você, pai, sentou com seu filho e perguntou para ele como é que estão as coisas? Você, mãe, qual foi a última vez que você sentou com a sua filha, que vive trancada no quarto, e perguntou como é que estavam as coisas? Você, às vezes a coisa está tão esquisita que parece que fica meio que desconcertante esse tipo de diálogo. Qual foi a última vez que você, pai, mãe, filho, saíram para andar, tomar um sorvete, para conversar, andando, conversando? Pai, qual foi a última vez que você levou seu filho na mercearia e no caminho brincaram, conversaram? Como é que tem sido o seu tempo para a sua família? Muitos relacionamentos têm se acabado porque na cabeça hoje do pai, do provedor, ele tem que simplesmente pagar as contas. E ele acha que dando a comida e pagando as contas, ele está cumprindo com as suas obrigações de pai. Para algumas mães, ela acha que está cumprindo com sua obrigação de mãe, trazendo uma roupa, um brinquedo, uma maquiagem, dando um celular novo. Como é que tem sido o seu relacionamento familiar? Lembre-se que eu estou falando aqui somente no âmbito familiar. Como tem sido a sua dedicação? Você tem conseguido demonstrar o seu amor a Deus, expressando esse amor para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido? O seu filho entende o quanto você ama a Deus, ele vê isso na forma que você demonstra o seu amor a Ele, o seu cuidado, a forma de se relacionar. Amados, se no seu lar vocês têm vivido apenas em uma hospedaria ou no dormitório, eu convido a vocês para não aceitarem mais isso. Que vocês possam, nesse momento, como família, olharem um para o outro e verem como são importantes para Deus. Principalmente lares que são cristãos, que têm pais, mães e filhos cristãos. Olharem agora um para o outro e começarem a perceber que não está tendo mais vínculo. A mãe olhar para a sua filha agora, que já está um pouquinho maior, não dá mais para botar no colo talvez, e ver quanto tempo perdeu, porque a filha vive trancada no quarto e você às vezes vive no trabalho. Pai, você olhar para seu filho, para sua filha e ver o que tem perdido, ver as oportunidades que você perdeu de imprimir no seu filho o seu caráter, o seu moral, a sua personalidade, as suas convicções, o seu amor a Deus. Quantos pais me procuraram quando os filhos começaram a chegar na adolescência, porque diziam: olha, meu filho não quer mais vir para a igreja, meu filho não quer mais nada com Deus, meu filho começou a se envolver com as amizades e agora não quer mais nada com Deus. E você não viu, passou debaixo do seu nariz, debaixo do seu olho, e agora em um momento que já está tarde demais,
está gritando por socorro, porque simplesmente não se aproximou do seu filho. Amados, deixa eu dizer algo importante para você. Os seus filhos, eles têm que sentir prazer de estar com você. Eles têm que sair com você e achar bom. Você tem que rir com eles, você tem que brincar com eles. Você tem que falar besteira com eles dentro do carro. Como eles mesmos dizem, pagar mico com eles. Para eles entenderem que você é normal. Para eles entenderem que você não é tão careta como eles acham. É muito triste, às vezes você chega para como eu já vi, o pai chegando para os filhos, bora ali comer uma pizza. Não, vai lá, vá sozinho. E às vezes vai o pai e a mãe só, os filhos ficam em casa, o pai lá da pizzaria paga a pizza para vir deixar na casa e os filhos dentro, cada um do seu quarto, no seu mundo, pega os pedaços e vão viver a sua vida. Porque os filhos não têm prazer de sair com o pai, com a mãe. Então, amados, na lista de prioridades, de tempo, onde é que você tem colocado a sua família? Segundo lugar, e a gente vai encerrar nesse segundo lugar, porque está no mesmo sentido, é o tempo para o cônjuge. Quanto tempo na sua agenda semanal você dedicou ao seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido? Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós vemos que existe aqui uma prioridade. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O cônjuge deve ser prioridade no seu lar. Primeiro Deus, marido e mulher e filhos. Essa é a prioridade. Os filhos vão crescer e vão embora. E quem vai ficar com você é o seu cônjuge. Isso é o normal. Então, às vezes tem pais que trocam, dão atenção total para os filhos e esquecem do cônjuge. E aí quando chega na velhice, os filhos vão embora e os pais são dois estranhos dentro de casa. Chegou o momento dos dois ficarem sós e ficam dois estranhos, deslocados, porque perderam esse princípio, que essa prioridade de que os dois são uma só carne. O seu cônjuge é a prioridade para você. Marido, você tem que amar o seu cônjuge. Esposa, você tem que amar o seu cônjuge. Ele é prioridade, vocês são uma só carne. Vocês têm que investir tempo um no outro. Assim como era antes, quando eram namorados e noivos. Só queria estar juntos todo o tempo. Não queria sair de perto um do outro. E muitos casais, depois que se casam, se enchem de afazer, se enchem de coisa e negligenciam o tempo para o cônjuge. Eu tenho uma mania, velho, meia besta, né, como eu gosto de dizer. Eu gosto de sair com a minha esposa. Às vezes eu vou comprar uma coisa no mercantil, eu quero que ela vá comigo. Eu quero que ela esteja comigo. Coisa simples, perto de casa. Eu gosto de conversar com ela. Então é importante você ter tempo. Você tem que ter tempo para o seu lazer, você tem que ter tempo para o seu filho, mas você precisa ter prioridade para o seu cônjuge. Até mesmo as atividades
que são relacionadas com a igreja, com o serviço cristão, com o ministério, não pode ser tão grandes ao ponto que você negligencie o seu cônjuge. Você não pode chegar todo dia, né? Às vezes, isso aqui é uma coisa que eu preciso dizer. Tem mulheres que são crentes, que têm um marido descrente. E às vezes tem igrejas que tem culto quase todo dia. Ou então está envolvida em um ministério e quase todo dia está na igreja. Quase todo dia e às vezes toda noite. E o esposo fica em casa. Não, mas eu estou servindo a Deus. Eu não entendo porque meu esposo me deixou. Eu estava servindo a Deus. Amado, a prioridade é seu esposo. Você tem que dedicar tempo a ele. Então, às vezes, cria-se um distanciamento porque o esposo não tem mais um relacionamento com sua esposa. O relacionamento da esposa ou do esposo é mais com a igreja do que com ele ou com ela. E isso está errado. Porque você começa a negligenciar o seu cônjuge. Deus não aprova esse tipo de comportamento. Deus não aprova isso. É necessário que você aprenda a programar nessas 168 horas o tempo para a sua família e o tempo para o seu cônjuge. Você precisa reservar esse tempo para isso. Eu quero parar aqui. Nós temos ainda mais outros princípios que vai ser para os filhos, para os pais e depois nós vamos ver um tempo para a igreja. E a gente vai deixar esse para amanhã, a continuação da nossa escola bíblica. Mas eu quero aqui deixar, antes de encerrar, uma tarefa para você. Você coloca aí, não precisa ser uma semana, coloca no dia. Você coloca quanto tempo você tem no seu trabalho, quantas horas de trabalho. Então, se você sai 7 horas da manhã e chega às 7 horas da noite, você calcula. Você vê, então lá no sábado ou no domingo que você não trabalha, você vê quantas horas você tira de descanso, de sono, na TV, no celular. Você veja quantas horas você tira para devocional. E você vê quantas horas você tira para a sua família e para o seu cônjuge. E veja quanto tempo você tem investido nas coisas que são mais preciosas, que é o seu cônjuge e os seus filhos. E veja se você não tem se distanciado deles. E veja se o seu relacionamento conjugal não está tão ruim, porque vocês não estão tendo mais relacionamento. Veja se o seu lar não está desmoronando, porque infelizmente vocês não estão mais ligados. Os filhos e os pais estão tudo longe. Veja se não é isso. E crie estratégias hoje para se aproximar. E eu vou dar uma dica. Comece fazendo refeições juntas. E nessa refeição é proibido celular. É proibido ficar com a TV ligada. Proibido qualquer coisa. É o momento da família. A alimentação é um momento sagrado. É o momento que você está vendo a provisão de Deus. Você está vendo a sua família sendo suprida por Deus. E quanta oportunidade você tem durante uma refeição para cuidar da sua família. Então que você veja isso e que você possa ter mais qualidade de tempo e não quantidade de tempo. Medite nisso, que Deus abençoe e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado pela Tua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, como família, nos abençoa, Senhor Deus, para administrarmos o tempo que o Senhor nos dá, sermos cuidadosos, Senhor Deus, com a nossa família que o Senhor nos deu para cuidarmos. Tempo também com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, para que possamos, Senhor Deus, criar vínculos que venham Te honrar, que venham glorificar o Teu nome. Preserva, Senhor Deus, as nossas famílias.
Em nome de Jesus, que te oro e te agradeço. Amém, aleluia e amém. Meus amados, até amanhã, se Deus permitir, às 8 horas, com o nosso devocional matinal. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.